Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? E você anda se preparando para o Enem, né? Bom, quer uma dica animal? Geometria espacial. Olha só, rimou, hein? Galera, separei nesse vídeo aqui 4 exercícios resolvidos, tá? Que eu tinha aqui no canal de geometria espacial. Você assistindo essa aula, então, com esses 4 exercícios aí, eu tenho certeza que você vai dar uma boa revisada para o Enem. Joinha? Pois nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo com cubo, cilindro, cone, esfera e semisfera. Tá bom para você? Vamos que vamos então? Aguenta a vinheta aí e bora pro trote. Que bacana que você optou por conferir esse vídeo. Então, olha só, vou passar aqui pausadamente, tá? Os 4 enunciados. Então, você vê o primeirinho, pause, tenta resolver, joia? Depois vai para o segundo, pause, tenta resolver. E assim por diante com os 4. E depois você confere o quê? A resolução. Tenho certeza que você vai evoluir muito com esse vídeo. Fechado? Um grande abraço e bora pro trote! Então, galera, olha só que bacana aqui nessa primeira situação. Em corpos desse estilo, vocês vão entender melhor daqui a pouco. Olha só o que acontece. Imagine você que eu pegasse aqui, ó, e só estou vendo a área dessa base. A área dessa base é um círculo, essa área é verdinha. Vocês concordam que essa área aqui de cima também é a mesma? Sim. Então, o que acontece? Esse aqui é um corpo, é um sólido, tá? Que a área da base é igualzinha aqui à área da tampa, tudo bem? Maravilha. Agora, olha só esse paralelepípedo. Bom, aqui eu não falei, mas aqui é um cilindro, né? Olha esse paralelepípedo, a mesma coisa acontece. Se você considerar aqui a base, ó, essa parte verdinha, essa base é um retângulo, né? E você considerar essa base que gosta de chamar de tampa, olha a tampa, então você tem a base chão lá embaixo e a base tampa aqui. Nós temos a mesma área, óbvio, porque é a mesma figura, são figuras congruentes, elas estão paralelas, maravilha. Então, nessa situação assim, que você tem essas bases paralelas e elas são congruentes e elas têm a mesma área, para você calcular o volume, basta que você faça o quê? Volume, área da base, vezes altura. Então, aqui é a mesma coisa, volume, área da base, vezes altura. Então, você não vai precisar ficar decorando um monte de fórmulas. Você olhou a base é igual a tampa, são paralelos, beleza? Eu posso falar que o volume é a área da base vezes a altura. Aí eu venho aqui e me apoio na geometria plana. Qual que é a área da base? Aqui não é um círculo? É um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Fechou. Vezes a altura aqui nesse caso, chama h. Morreu, você deduziu aqui rapidamente a formulinha do volume do cilindro. Beleza? Agora aqui a mesma coisa. Olha só, a área da base é um retângulo. Vamos falar que essa dimensão aqui é A, aqui a medida é B e aqui a medida é C. Eu vou primeiro calcular a área da base. A área da base é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então pronto, fiz essa base vezes essa altura. Legal. Calculada a área da base, eu vou multiplicar pela altura do corpo agora, que é vezes C. Então morreu. Então não fico decorando, nossa, o volume do cilindro é πr ao quadrado h, o volume do paralelepípedo é ABC. Então olha agora essas duas figuras que nós temos aqui. Nesse caso tem um cone, presta atenção que ele tem uma ponta aqui, certo? E aqui eu tenho exemplos de pirâmides, tá? Então aqui nós vamos para a seguinte brincadeira. Quando você tiver corpos, ó, vamos lá, vamos olhar a área da base de novo. Olha a área da base aqui. O que está acontecendo? Fazendo um corte aqui mais ou menos, ó, você observa que essa área aqui não vai ser igual à área de baixo. Ah, é verdade, professor. Então a gente faz uma brincadeira, ó. Então você percebe que esse caso não é igual ao caso anterior. Esse caso ele tem uma ponta. Então lembra no caso anterior como é que era mesmo? Volume, área da base vezes altura. Show. Só que aqui tem ponta. Quando você tem ponta, você reza 1/3. Você vai multiplicar por 1/3. Ou, galera, o que a gente brinca também? Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então você fala área da base vezes a altura. Tem ponta, reza 1/3. Divide por 3. Então você pode trabalhar com essas duas ideias. Volume área da base vezes a altura tem ponta, reza 1/3. Ou volume área da base vezes a altura tem ponta, reza 1/3. Divide por 3. Joinha? Então nesse caso aqui desse cone, como que eu chegaria no volume? A área da base é um círculo de raio errão. Então a área da base, π errão ao quadrado. Joia? Vezes a altura, que eu vou chamar de hzinho, e tem ponta reza 1/3, acabou. Então eu não vou ficar decorando πr ao quadrado vezes h dividido por 3.
E no caso das pirâmides, vai depender do quê? Vai depender da base. Então, ó, nesse caso, a base ela é um triângulo. Então, você vai fazer a área do triângulo vezes a altura, tem ponta, resta um terço. Nesse caso aqui, uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Então, você faz a área do quadrilátero, a área da base, vezes a altura, tem ponta, resta um terço. E assim por diante. Beleza? Então, olha que bacana. Primeiro caso, volume, área da base vezes altura. Joia! Tá. Se tiver ponta, o que você faz? A área da base vezes altura, tem ponta, resta um terço, divide por 3. Maravilha. E o outro caso que eu quero te lembrar é o volume de uma esfera, tá? Então você vê que o volume da esfera não vai entrar entre nenhum desses dois casos que nós falamos aqui em cima. O volume da esfera, você vai lembrar do Pierre, que fugindo de uma fera, rezou 4 terços e matou a fera com um cubo. Aqui tem uma historinha que eu conto, tá? Ainda vou fazer um vídeo sobre ela. Mas galera, o que eu vou te falar? Pro Enem, se você estiver sabendo esses 3 casos aqui, você vai detonar, você sabe chegar na área de qualquer um desses. E nós vamos fazendo nos exercícios, com certeza vão aparecer cada um desses casos aí, eu vou relembrar vocês nessa playlist. Joinha, vamos pro exercício então? Então o exercício falou, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. Então olhando nossa figurinha fica bem claro, embaixo aqui de cinza você tem o seu cilindro, um cilindro de raio da base 3 e a altura no caso 12, um cilindro reto, e aqui em cima acoplado tem um cone de altura 3 e raio da base também 3. Maravilha, sussa na montanha-russa? O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, galerinha, tem uma informação importante aqui. Tem o caminhão e o volume aí do caminhão é 20 metros cúbicos. Maravilha? Muito bom. E aí, vamos continuar a historinha. Uma região possui um silo cheio, então, ó, possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π e o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Então, galera, o que eu gosto de falar é o seguinte em matemática, interpretação. Então, vamos pensar aqui na língua portuguesa, o que eu vou ter que fazer? Ó, primeira coisa, eu vou ter que saber o quê? O volume do silo. Ah, é verdade. Mas e aí, depois que eu souber o volume do silo, o que eu vou ter que fazer? Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar o volume do silo e vou fazer o quê? Vou dividir por 20. Por que dividir por 20? Porque assim eu vou saber o número de caminhões que eu vou encontrar. Nossa, é verdade. E aqui, ó, que interessante. Ó, como é legal dominar a matemática, entender. Se você multiplicar em cruz, o volume do silo vai ser igual a 20 vezes o número de caminhões. Ah, é verdade, porque o número de caminhões vezes 20, que é a capacidade dele, vai dar o volume do silo. Legal, então agora que eu planejei, eu vou executar. Vamos nessa então? E como que eu vou executar? Primeiro eu vou achar o volume do silo. Mas na língua portuguesa, o volume do silo vai ser dado pelo quê? Muito bem, pelo volume do cilindro mais o volume do cone. Exatamente. Então, galera, nós temos uma missão aqui. Qual que é a missão? Encontrar o volume do cilindro e encontrar o volume do cone. Joinha? Então, esse começo de exercício serviu para isso. Serviu para a gente entender o que a gente vai fazer. Eu preciso do volume do cilindro e eu preciso do volume do cone. Vamos nessa então? Tá, vamos lá. Volume do cilindro, nuvenzinha do saber. Nossa, como é que era mesmo esse negócio? O volume é área da base vezes a altura. Nossa, é verdade. Então, vamos lá. Quem é a área da base? A área da base é um círculo de raio 3. A área da base é πr ao quadrado. Show! Vezes a altura, e no caso a altura é 12. Legal, sussa na montanha-russa. Só que mais o volume do cone. Poxa, como é que era o volume do cone mesmo? Ah, se tiver ponta é o quê? Se tem ponta, resta um terço, divide por 3. Opa, então vamos lá. A área da base, a base do cone é um círculo de raio 3, πr ao quadrado, vezes a altura do nosso cone, que também é 3 aqui, e tem ponta, resta um terço, divide por 3. Nossa, que legal, professor. Então vamos lá, agora é só executar. Nós temos aqui 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 12, 108. Então 108π, maravilha, tranquilo. Mas aqui nós temos esse 3 cancelando com esse 3, 9π.
Beleza, sussa na montanha-russa. Então chegamos que o volume do silo é 117 π, só que como ele falou que poderia usar o π igual a 3, eu vou multiplicar 117 vezes 3 e vamos obter 351 metros cúbicos. Galera, então chegamos no volume do silo. E aí, conforme tínhamos combinado, é hora de finalizar. O que eu sei? Que o número de caminhões será dado pelo volume do silo, 351, dividido por 20, que é o volume de um caminhão. E fazendo essa conta, chegamos em 17,55. Agora pensa comigo. Se eu preciso de 17 caminhões mais 0,55 de um caminhão, galera, eu vou conseguir transportar todos esses grãos se eu tiver quantos caminhões? Ah, exatamente, eu não consigo ter 17,55. Se eu pegar só 17 caminhões, vai faltar 0,55 caminhão. Então eu arredondo para 18. Então eu preciso de 18 caminhões aí para conseguir transportar tudo. Joinha? Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, figurão. Galera, nessa hora é o que eu falo lá naqueles exercícios de interpretação. Para e já vem ver aqui, ó. Então, olha só. Uma taça tem o formato de um hemisfério. Aí eu já vou pensar sobre esse hemisfério. O que seria esse hemisfério? Eu posso falar que é meia o quê? Se você pensou meia esfera, parabéns, exatamente. Estou pensando numa meia esfera, numa semi-esfera. Muito bom. E aqui a tua mente já te leva para alguma coisa, né? Eu acredito que você já deve ter pensado, nossa, eu sei alguma coisa sobre o volume da esfera, que eu vou falar daqui a pouco. Maravilha? Lembrando, se você quiser dar pausa agora e tentar resolver sozinho, fantástico, tá? Depois você vem aqui e assiste comigo. Muito bem. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2, para tudo, entenda isso então. Então agora vamos ter mais um tipo de taça nessa festa, tá? Taça no formato cônico, tudo bem? E aí, quando você pensou em cone, eu tenho certeza que você fala assim, opa, peraí, eu também sei alguma coisa de cone. Lembra aquela estratégia que você aprende aqui com o professor Rafa Jesus? Qual que é? O que é isso? O que eu sei disso? Você deve ter pensado, nossa, eu sei alguma coisa, eu sei o volume do cone, que também a gente fala daqui a pouco. Joinha, maravilha. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual para tudo. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó, o volume dessa semi-esfera, tá? Que é o tanto de líquido que vai caber aqui dentro, vai ter que ser igual ao volume do cone, tá? Lembrando que no cone aqui a gente vai ter que considerar até essa região aqui de cima, essa região superficial, certo? E ó, se você observa, ele te dá o desenho bonitinho. Ele fala, ó, a altura H e o raio dessa região aqui, dessa base circular, 3. Tranquilo? Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... Então, galera, entenderam o que ele perguntou? Olha só, nós vamos trabalhar com essa altura aqui, certo? É o que você vai querer descobrir, supondo que esse raio aqui seja 3. Beleza pura? Então dei aquela limpada básica pra gente aqui, tá? Tranquilo, pra gente poder começar bonitinho. O que a gente vai fazer primeiro? A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa igualdade desses volumes. Então, primeira coisa, o que é isso que eu sei disso? O que é o volume da esfera? Você se lembra que o volume da esfera, você lembrava do Pierre, que fugindo da fera rezou 4/3 e matou a fera com um cubo. Maravilha, olha só, esse é o volume da esfera. E eu também vou precisar do volume do cone, tá? E o volume do cone, então, eu vou falar que o volume do cone é o que? Já aprendemos na aula anterior, no vídeo anterior. Volume, área da base, vezes altura. Quando tiver ponta, reza 1/3, divide por 3. Maravilha! Então aqui debaixo da figura foi nosso lembrete, tá? Nós lembramos da fórmula. Quer uma notícia boa? A notícia boa é que esse exercício ele já forneceu as fórmulas. Eu que excluí para você e para forçar você a pensar. Mas não vamos dar sopa para azar, né? Vá que o camarada te pede a fórmula, você já sabe. Então agora vamos resolver. Professor, em primeiro lugar agora aqui na resolução eu vou achar o volume dessa semi-esfera. Então o volume da semi-esfera. Bom, se é semi, é metade. Então o volume da semi-esfera é metade do volume da esfera. E o volume da esfera, eu lembro do Pierre,
que fugindo da fera rezou 4/3 e matou a fera com um cubo. Maravilha, Peopleson, Sussa na montanha-russa. Aí você foi lá e viu, mas qual que é o raio dessa semisfera? O raio é 3. Então vamos nessa. Meio que multiplica 4/3, que multiplica πr ao cubo. Só que eu sei que o raio é 3, então 3 ao cubo, joinha. Aqui eu já vou fazer algumas modificações, vem comigo, ó. Quanto que dá 4 dividido por 2? Dá 2. Então vamos deixar o 2 aqui em cima, legal. Agora, 3 ao cubo dividido por 3 vai dar 3 ao quadrado. Então tem esse π aqui, maravilha. E tem o 3 ao quadrado que eu sei que é 9. Galera, então nós, portanto, podemos concluir que o volume dessa semisfera vai ser 18 π. Maravilha? Você mandou o indiozinho falar oi pro índio. Oi, tupi. Hã? Entendeu? Entendeu? Diz oi, tupi. Professor. Professor, chega de piada, pelo amor de Deus. Vamos para a aula, vai, vamos continuar. Então tá legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos calcular o volume do cone. O volume do cone, você já viu no rascunho aí, o volume do cone é a área da base vezes a altura. Tem ponta, reza 1/3. Muito bom. A área da base, πr ao quadrado. Você viu que o raio continua sendo 3 nesse caso. A altura é o que a gente quer encontrar, h, e tem ponta, reza 1/3. Professor, 3 ao quadrado é 9 por 3 é 3. Isso aqui deu 3π vezes o h. Maravilha. Portanto, você descobriu que o volume do cone é 3πh. Sussa em lá montanha-russa. Então, a grande sacada agora é o seguinte. De posse do volume da semisfera, de posse do volume do cone, você se lembra do começo do problema? O que a gente falou? Que eles queriam, os noivos queriam que os volumes fossem iguais. Então eu sei que o volume do nosso cone tem que ser o volume da semi-esfera. Ai, professor, o volume do cone é 3πh, exato. O volume da semisfera é 18π, muito bom. Então, você pode cortar o π com π, vai ficar que 3h é igual a 18. Lembrando que a hora que você corta, você está dividindo dos dois lados, tá? Então aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo assim, ó. Estou dividindo por π e estou dividindo por π. Muito bem. Então esse π com π cortou, esse π com π cortou. Igual aqui, 3h é igual a 18. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3 dos dois lados. E vamos chegar em que, galera? Vamos chegar que a altura deve ser 6. Nossa, professor, qual que é a unidade trabalhada? Centímetros, 6 centímetros. E aí, voltando lá no nosso probleminha, quando você acha que terminou, você volta no enunciado e viu que ele perguntou a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça. O H é que eu estou procurando mesmo, a alternativa A, B, 6. Joinha, galera! Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião de condomínio, a construção de uma nova cisterna. Gente, até aqui, ó, tranquilo, nada demais, só uma historinha. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro para tudo. Temos a primeira situação. Temos a cisterna atual, que tem o formato cilíndrico, que tem 3 metros de altura. Agora, cuidado, be careful. Olha a maldade, gente. 2 metros, mais 2 metros de diâmetro. Esse cara aqui tem a mãe na zona, ele está querendo te ferrar. Porque você vier aqui colocar 2 no raio, nós vamos errar. Então, gente, se o diâmetro é 2 metros, o que eu sei do raio? O raio é 1 metro. Joinha, muito bom. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Opa, para tudo. Então essa que vocês estão vendo no passo 1 era a cisterna atual, mas agora vai ter uma nova. A nova, ela também vai ter o formato cilíndrico e a altura atual. Então olha só. Então eu vou poder falar que a altura permanece a mesma, 3 metros, porém agora, Houston, we have a problem. Nós temos um problema. Que problema? A gente não tem a medida do raio agora. A pergunta é, qual vai ser a medida desse raio aqui, sabendo que o volume tem que ser 81 metros cúbicos. Maravilha, então a gente modelamos o problema, agora vamos lá partir para a resolução. Então vamos lá, volume do cilindro. Você sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Muito bem. Eu sei que o volume é 81, que ele deu no enunciado. A base é um círculo, a área do círculo é πr ao quadrado, muito bom. E a altura eu sei que é 3. Mas, professor, ele falou que 3 é para ser usado no lugar do π. Ah, então vamos lá. Já posso falar que π é 3 vezes r ao quadrado vezes 3.
Ah, professorzinho, mas 3 vezes 3 é 9. Oh, yeah, baby. Teacherson, posso dividir por 9 dos dois lados? Lógico que pode. 81 por 9 dá 9. 9 por 9 dá 1. R ao quadrado. Gente, extraindo a raiz quadrada aqui, R é igual, numa equação algébrica a gente falaria que é mais ou menos 3, mas aqui a geometria, a medida do raio só vai poder ser 3. Muito bem. Agora, olha só que bacana, olha o perigo. Olha só, a alternativa, não tem. Poderia ter uma alternativa, né? Tipo 3. Há muita gente, a maioria das pessoas já ia anotar a alternativa 3. Mas, aqui no canal, quem não me conhece ainda, a gente tem um vício. Que vício? Quando a gente acha que terminou, a gente volta para o enunciado. Quando eu volto para o enunciado, é o que eu descubro. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então vamos pensar? Se o raio agora é 3 e o raio era 1, qual foi o aumento, galera? O aumento foi 2, alternativa C. Então vamos lá, galera. Espero aí que vocês tenham conseguido fazer. Vamos que vamos, bora pro trote. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. Eu sempre prezo uma boa leitura para você entender o que está acontecendo, tá? Então olha aqui, ó, tem um cubo maior aqui embaixo e um cubo menor em cima, conectados os dois. Beleza. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima para tudo. Então eu já posso vir aqui e falar, ó, essa aresta aqui mede x e essa aqui mede o dobro, 2x. Tranquilo? Beleza. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante, então quer dizer que ela está enchendo sempre com a mesma velocidade de escoamento da água, tá? E levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Então, galera, se eu pensar só nessa metade aqui, ó, ela demorou 8 minutos, beleza? Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, moçada, vamos que vamos. Aqui eu não dei muito atenção para certa coisa. Minha mente viu, mas eu não quero dividir ainda com vocês. Vamos lá. Vocês podem concordar comigo o seguinte, que a outra metade, como a vazão é a mesma, vai demorar os mesmos 8 minutos? Vai, exatamente, 8 minutos ainda. Legal. Mas agora, como eu vou saber quanto tempo vai demorar para encher esse cubo menor? Então aqui, espera até o final do vídeo e depois eu vou mostrar uma coisa muito bacana para vocês, tá bom? Vamos que vamos. Bom, seguinte, imagine que você não tivesse percebido, você vem aqui e vai para o seguinte, o volume do menor. Volume do menor, como que é o volume do menor? Volume, a gente pode falar que é área da base vezes altura. A base de um cubo é lado vezes lado, porque é um quadrado, ou seja, x vezes x, vezes a altura aqui, que é x também. Que eu sei, é óbvio que muitos alunos aqui já devem saber de cor, que é x ao cubo. Legal, sabemos então o volume do menor. Deixei destacadinho pra gente. E agora eu vou calcular o quê? O volume do maior. O volume do maior, agora eu já vou direto aqui, eu sei que o volume é aresta ao cubo, só que a aresta agora é 2x, então 2x. Então vocês vão ter que tomar cuidado, porque 2 ao cubo você sabe que é 8, e x elevado à terceira, x ao cubo. Então eu sei que o volume maior é 8x ao cubo. Então olha só, o volume maior é 8 vezes o volume do menor. Então vamos pensar, se aqui eu gastasse t minutos para encher o volume pequeno, para encher o volume grande, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar 8 vezes 8t. Então eu sei que 8 mais 8 é 16. Então o t só pode ser 2. Então aqui eu gasto 2 minutos e aqui eu gasto 8 mais 8, 16. Joinha. Agora olha que pegadinha linda. Quando você olha 8 mais 8, 16, mais 2, 18, olha a alternativa D sorrindo para você. Mas lembra que eu falei que tinha uma pegadinha, que era um cuidado na hora da leitura? Quando eu li, ó, quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante? É o restante, gente. Essa metade de baixo aqui, ó, esses 8 minutos, já estava sendo contabilizado. Já era, já foi. Agora eu quero saber o restante. Tá sobrando, então... Tá faltando então 8 minutos para encher essa metade, mais 2 minutos para encher esse cara de cima. Ou seja, resposta 10 minutos. Muito bem, agora você já sabe que é a alternativa B. Agora é só fazendo um rapidinho aqui bacana. Ó.
Sabendo que essa aresta aqui é x, certo? E essa aresta aqui do grandão é 2x, você descobre a razão de semelhança entre esses dois cubos, essas duas figuras semelhantes. A razão de semelhança do maior para o menor é 2x para x, portanto, a razão de semelhança é 2. Muito bem. Só que eu sei que a razão entre os volumes é k ao cubo. Se eu pegar o volume do grande pelo volume do pequeno, a minha razão de semelhança vai ser k ao cubo, que no caso é 2 ao cubo, que é 8. Então eu sei só batendo o olho rápido que o volume do grande é 8 vezes o volume do pequeno. Então se eu vou gastar t minutos para encher o pequeno, fica super claro que eu vou gastar 8t minutos para encher o grandão. Só que você sabe do enunciado que metade do grandão foi 8 e a outra metade 8. Então eu sei que 8t, na verdade é 16, portanto meu t é 2. Legal, matava o problema. Agora você voltava e lembrava. Eu quero saber quantos minutos essa torneira levará para encher o restante. O restante, gente, se eu demoro 8 minutos para encher aqui embaixo, legal, já estava enchido. Mais 8 minutos para encher aqui em cima, mais 2 minutos para encher aqui em cima, gente, 8 mais 2 dá 10, alternativa B. Pessoal, então já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, inscreva-se, vai ser muito bacana saber o que você achou desse vídeo, tá joia? Pessoal, e você que chegou até o final, você realmente está interessado em evoluir para o Enem, já pode compartilhar esse vídeo aí com os outros amigos, para que os outros amigos também consigam revisar. E agora, na tela final, vejam que eu vou deixar link de revisão para o Enem, vídeos bem curtinhos aí para você revisar ainda mais. Então, força nessa reta final, eu tenho certeza que todo esse estudo vai valer muito a pena. O professor Rafa Jesus aqui está com você para te ajudar nessa hora e vamos que vamos, bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...